Pessoal, bom dia. Deixa eu ver se pelo chat está todo mundo me vendo, me escutando. Bom dia, acho que eu estou aqui. A Juliana está me falando que eu estou aqui. É isso, pessoal? Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Obrigada, pessoal aqui a produção. Obrigada, produção. Esse negócio de live é difícil, né? A gente estava aqui tentando se conectar para falar com vocês. Acabamos perdendo um pouco de tempo aqui, mas eu prometo compensar. Pronto. Agora sim, acho que agora sim a produção deu tudo certo, pessoal. Então, deixa eu cumprimentar todo mundo, os superintendentes regionais que estão aqui com a gente, os DAFs, DIVOFs, diretores de prestações de conta. É um prazer estar aqui com vocês. Feliz ano novo para todo mundo, que a gente possa ter um ano de 2025 de muito sucesso, de muito trabalho. Vai ser um ano muito importante para a gente, principalmente aqui na Subsecretaria de Administração e, consequentemente, para as equipes, para as nossas equipes de apoio nas regionais. Então, todo mundo que está nesse link hoje, é muito importante a participação e o engajamento de todo mundo. Eu vou acompanhar pelo chat as perguntas e os comentários de vocês. A equipe também aqui da Subsecretaria de Administração está acompanhando o chat, então, mesmo se a sua pergunta não for respondida pelo chat, registre a sua pergunta, registre o seu comentário, que a gente vai reunir isso tudo depois e trabalhar ao longo da semana. Esse encontro hoje, então, eu sei que tem muita gente nesse link, muita gente curiosa com o que a gente vai falar aqui, principalmente sobre aquisição simplificada. Hoje é uma reunião, principalmente o público-alvo dessa reunião são as SRS e as nossas equipes nas superintendências regionais de ensino. No dia 15, a gente vai estar com os diretores, e aí sim vai ser uma reunião pensada e preparada para o diretor, e aí a gente vai escutar as dúvidas das equipes das escolas e debater tudo que a gente está planejando aí para aquisição simplificada, ok? Então, no dia 15, e aí atenção regionais, garanta que no dia 15, eu sei que tem muito diretor de férias nesse momento, a live da quinta-feira, do dia 15, vai ficar gravada, então o diretor que não puder comparecer, depois ele vai ter acesso à gravação, que vai, né, todas as dúvidas serão tiradas, e na semana que vem também a gente vai fazer um regime de plantão, praticamente a gente vai se encontrar todos os dias para falar sobre aquisição simplificada. Então, antes da gente passar para a leitura da instrução normativa, eu quero começar do início. A gente tem recebido muitas perguntas, muitos e-mails, muitos pedidos dos diretores, das regionais, enfim, tanto no Instagram quanto nos nossos canais de comunicação, que é a expansão do projeto Kit Escolar para todo mundo, né? Neste momento, o projeto Kit Escolar, ele não será, né? A gente não tem, neste momento, a decisão de expandir o projeto. Eu vou explicar aqui quais foram os critérios objetivos que a gente utilizou para poder traçar o público-alvo do projeto, mas principalmente considerando que a aquisição simplificada é um procedimento novo, é um procedimento que a gente está começando a implantar agora para a rede estadual, é muito importante que as escolas participantes e as regionais participantes cuidem desse procedimento, porque esse vai ser o nosso verdadeiro teste, o nosso verdadeiro piloto para a expansão para a rede toda, que já está programada, está muito em breve para a rede toda poder utilizar o procedimento de aquisição simplificada para todas as aquisições, para todas as compras realizadas pelas caixas escolares. Então, dito isso, nesse momento a gente vai trabalhar com as escolas selecionadas, com as regionais selecionadas, todo mundo já recebeu o termo de compromisso, os recursos estão depositados em conta, mas é importante que todo mundo preste atenção nesse procedimento, que preste atenção em tudo que a gente vai falar aqui, porque em breve esse procedimento vai ser replicado para todo mundo, então é o momento agora da gente cuidar né, das escolas, acompanhar as escolas de forma muito próxima. Então, eu vou pedir para que todos os diretores financeiros, para todos os DAFs, para toda a equipe de prestação de contas, nos próximos dias, manter o canal aberto com as caixas escolares, responder as perguntas e encaminhar para a gente, que a gente vai estar acompanhando isso de perto, ok? Então, hoje,
principalmente o que a gente vai trabalhar aqui é a leitura da Instrução Normativa SA número 1 de 2024. Essa foi uma resolução publicada no final do ano passado, no dia 27 de dezembro de 2024. Ela cria um procedimento específico para aquisição dos itens que vão compor o kit escolar 2025. O kit escolar 2025, de novo, algumas escolas foram selecionadas para participar desse projeto. A gente vai falar aqui quais foram os critérios, mas principalmente o nosso foco aqui vai ser repassar o critério, o procedimento de aquisição simplificada e o cronograma que a gente tem pensado para os próximos dias. Então, a resolução ela veio acompanhada do catálogo de materiais, em que a gente tem a descrição dos itens que deverão ser adquiridos, o formulário de abertura do processo de aquisição, o modelo de solicitação de cotação, o relatório de conclusão da aquisição simplificada e o relatório de prestação de contas da execução física. Então, o projeto Kit Escolar, ele consiste na aplicação pela Secretaria de Estado de Educação para a aquisição e entrega de materiais escolares às unidades de ensino da rede que foram beneficiadas, né, criando aí condições necessárias para o desenvolvimento, principalmente das atividades educacionais realizadas, né, pelos professores e pela equipe pedagógica durante o ano todo. A finalidade do projeto, né, no artigo 3º, acho que todo mundo já conhece, mas principalmente aqui, qual que foi o critério de público-alvo para a escolha dessas escolas. Então, o público-alvo do kit escolar, ele foi definido com base em critérios técnicos e objetivos. Então, o levantamento que a secretaria fez foi levantar as matrículas ativas registradas na data corte do censo escolar, que é que aconteceu no dia 30 de maio de 2024. É importante salientar que essa data, 30 de maio de 2024, é onde a gente observou o principal pico de matrículas na rede. Então, o momento que mais a gente tinha alunos matriculados na rede estadual, esse número durante o ano todo, o dia que mais apresentou matrículas registradas foi no dia 30 de maio de 2024. A gente agrupou as matrículas para o atendimento integral da unidade de ensino. Então, aquela escola, a escola que participa do projeto, toda a unidade foi contemplada. Isso inclui os anexos, né? Não necessariamente os alunos que estão no mesmo endereço, isso incluiu os anexos. Então, toda a escola foi contemplada. E, a partir desse levantamento, tanto de matrículas quanto dos endereços totais da rede estadual, a gente aplicou, então, o índice de nível socioeconômico, que é o NSE. O NSE, ele é um indicador que a Secretaria trabalha, ele é uma cesta, na verdade, de indicadores que forma esse indicador macro, que é o NSE. O NSE, ele avalia tanto a complexidade da unidade, quanto o nível socioeconômico dos estudantes daquela região. Então, foram observados os critérios de renda, de distribuição de renda, de participação em programas de assistencialismo, para a gente entender como que era aquela comunidade, de quem que a gente está falando, para categorizar essa escola e ranquear todas as escolas da rede estadual a partir da maior vulnerabilidade social. Então, a gente identificou o pico de matrículas no dia 30 de maio de 2024, agrupamos as matrículas para poder visualizar a unidade como um todo, incluído os seus anexos, e depois nós ranqueamos as escolas, todas as escolas da rede estadual, a partir do NSE, que já é um indicador que a secretaria usa há mais tempo. A apuração total da matrícula aconteceu por modalidade de ensino, e aí, a partir disso, a gente aplicou uma reserva técnica de 10%, destinada a cobrir as demandas adicionais de matrículas que podem ser registradas ao longo do ano. A gente sabe que o pico da matrícula é 30 de maio de 2024, mas que a escola se mantém aberta para matrícula durante o ano todo. Então, a gente apurou o total de matrículas por modalidade de ensino e aplicamos uma reserva técnica de 10%. Os endereços, então, somadas às reservas técnicas, eles foram organizados, como eu disse,
do mais baixo para o mais alto, usando o NSE como indicador, e o critério de corte, então, foi fixado no valor acumulado de 350.024 matrículas, o que abrangia 1.312 endereços, não necessariamente 1.312 escolas, porque a gente está falando que o anexo também está participando do projeto, então 1.312 endereços atendidos. A gente recebeu muitas perguntas, inclusive, que questionavam algumas coisas. Luciana, eu estou aqui numa escola que atende o critério 1, 2, 3 da instrução normativa. Por que a minha escola não participou? Porque o NSL foi utilizado, como eu disse, como um indicador e não como um critério isolado, então ele foi usado como um indicador. As escolas foram ranqueadas do NSE mais baixo para o mais alto, e a linha de corte foi 350.024 matrículas. Então, é por isso, então, a escola pode atender, às vezes, algum critério do inciso 1, 2 e 3, mas ela não estava na linha de corte do número acumulado de matrículas que vão ser atendidos, que são 350.000 matrículas. Eu quero dizer que a gente recebeu muito essa pergunta, os canais oficiais do governo têm recebido essa pergunta, das escolas, da comunidade, das superintendências regionais, a gente está acompanhando isso, tanto com a Secretaria de Comunicação quanto com o gabinete, para poder entender se vai ter uma expansão ou não, mas neste momento a gente não tem a sinalização de expansão do programa, vamos trabalhar com 350.024 matrículas, que estão abrangendo, então, 1.312 endereços. Eu quero tranquilizar as outras escolas que não estão participando do programa. Isso não quer dizer que elas não serão atendidas em outras iniciativas, e, pelo contrário, o procedimento de aquisição simplificada, que eu acho que é o grande ganho que a gente tem aqui na instrução normativa, de sair da licitação e ir para um procedimento mais simples, um procedimento mais simplificado e desburocratizado, a rede toda, muito em breve, vai estar nesse novo formato. O projeto começa menor porque ele é um piloto. A gente tem que entender a curva de aprendizado, o que vai dar certo, o que vai dar errado. Então, eu acho que as escolas participantes e as superintendências regionais participantes deste projeto têm até, inclusive, um nível de responsabilidade maior, que é a gente conseguir fazer tudo dar certo, identificar logo o que está dando errado, para que, finalmente, os 4.000 endereços, as nossas 3.400 escolas estejam dispensadas de licitar e possam aproveitar esse projeto do jeito que ele foi pensado por nós. Então, fiquem tranquilos, a gente está acompanhando isso. De novo, a gente está acompanhando com o gabinete da secretaria, com os outros canais de governo, e para poder entender também essa possível expansão. Então, quanto ao critério, eram esses os esclarecimentos iniciais que eu gostaria de fazer. E quem tiver alguma dúvida ou ainda tiver alguma necessidade de esclarecimento desse assunto, pode deixar no chat, que a gente vai acompanhar, ok? Então, passada o esclarecimento do critério objetivo, vamos falar agora da destinação e aplicação desses recursos que foram transferidos. A Secretaria fez a abertura de contas massificada no Banco do Brasil no final do ano passado. Então, as escolas que participam do projeto, elas já conseguem visualizar tanto o termo de compromisso quanto a conta aberta no Banco do Brasil, com o saldo necessário depositado em conta. Luciana, esse recurso que a gente recebeu, ele serve para quê? O que eu tenho que orientar meu diretor? Eu que estou aqui na Superintendência Regional, que sou DAF, que sou de VOF, que sou do setor de prestação de contas e também recebo muita pergunta. O que é esse dinheiro e para que serve esse dinheiro? Então, o recurso ele foi repassado para a cobertura das despesas do custeio relacionadas à aquisição dos materiais escolares que vão compor os kits, não é isso? Então, a gente tem lá, inclusive, no catálogo de materiais, no anexo 1 da instrução normativa, o desenho, a composição de cada kit escolar. São 3 tipos de kit escolar: ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e o kit ensino médio e EJA. Então, a gente tem 3 tipos de kit. Isso na live
do dia 15, a gente vai mostrar, vai falar desse assunto, né, um pouco mais, de forma mais clara para os diretores, para que eles possam ver a visualização, a composição dos kits, a forma de montagem, a gente vai falar isso no dia 15, mas a gente tem os 3 tipos de kit. A secretaria fez a aquisição centralizada, ou seja, então a própria secretaria contratou um fornecedor que vai fazer, a partir aí dessa semana, a entrega das mochilas e dos estojos nos 1.312 endereços participantes do projeto. Então, mochila e estojo, a escola vai receber do fornecedor que foi contratado pela secretaria. Então, Luciana, eu vou receber aqui na minha escola, ou a minha escola aqui, né, que compõe a minha superintendência regional, vai receber a mochila e o estojo. E o dinheiro serve para quê, então? Serve para a gente comprar os itens de material escolar que vão compor o kit. O kit ele vai ser montado dentro da própria mochila e do próprio estojo. Então, lápis, caderno, borracha, tesoura, tudo aquilo que compõe o kit vai estar armazenado dentro da mochila e dentro do estojo. Então, a caixa escolar, né? A caixa escolar vai ser responsável por adquirir os materiais que vão compor o kit. O que eu não posso usar esse dinheiro? O que eu devo orientar a minha escola, o meu diretor, o meu tesoureiro, enfim, o que eu devo orientar aqui sobre a utilização desses recursos? Eu não posso utilizar esses recursos para outras ações ou despesas que não sejam do projeto Kit Escolar, que não seja para adquirir materiais escolares. Eu também não posso fazer o pagamento, né, de agentes públicos da ativa por serviços prestados ou por bens fornecidos, inclusive consultoria, assistência técnica ou semelhados. Esse é o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 5º da instrução normativa, e aí quero chamar a atenção, inclusive, para esse inciso, né, que é a vedação expressa de utilizar os recursos para a contratação de agentes públicos, ainda que eles sejam fornecedores. Empresas privadas, né, com servidores públicos em seu quadro societário, gerentes, administradores ou seus titulares, bem como empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, por qualquer serviço prestado ou bem fornecido. E também despesas de custeio e manutenção predial, como aluguel, telefone, água, luz e esgoto. Ou seja, repassando, o parágrafo 1º do artigo 5º, inciso 2, prevê que esse recurso não poderá ser utilizado para a contratação de fornecedores que sejam de empresas que pertencem a agentes públicos ou empresas que tenham no seu quadro administrativo servidores públicos, aí em especial do Poder Executivo Estadual. Então, isso significa que o fornecedor, né, que tem algum vínculo de parentesco com a direção da escola, com a superintendência regional, com a DAF, com o DIVOF, com a prestação de contas, com qualquer outra unidade administrativa que esteja aí se relacionando com a escola, não poderá fornecer esses itens, ok? E também as despesas de custeio e manutenção predial, isso porque a escola já tem outros termos de compromisso com esses recursos depositados, então os recursos dessa conta eles deverão ser usados exclusivamente para o pagamento e o custeio dessas despesas do projeto Kit Escolar. A cobertura de tarifas bancárias, eu já quero adiantar aqui que eu sei que tem muitos problemas acontecendo aí, né, cobranças indevidas nessas contas. A gente está acompanhando isso com o Banco do Brasil, então as tarifas bancárias, muito em breve, elas vão deixar de aparecer nos extratos, fiquem tranquilos quanto a isso. E também o pagamento, né, de tributos que não estejam aí ligados diretamente com a execução do projeto. Então, o repasse, ele foi feito para a caixa escolar, né, vinculada à escola. Eu quero chamar a atenção aqui dos nossos DAFs, da nossa equipe de prestação de contas aqui em especial, que vocês vão ver agora que a gente vai dividir essa nomenclatura. Escola é uma coisa, unidade de ensino é uma coisa, caixa escolar é outra. Então, quando a gente estiver falando da gestão administrativa, da gestão dos recursos, da gestão das compras, a gente vai falar caixa escolar. Quando a gente estiver falando do funcionamento da escola, das atividades pedagógicas e de como que os recursos executados pela Caixa Escolar serão utilizados pela escola,
a gente vai chamar ela de unidade de ensino, de unidade escolar. A gente vai diferenciar agora. Então, isso é muito. Né, chamar atenção para esse ponto, que a forma como a gente comunica passa para a escola também o que a gente quer. Então, a gente vai dividir caixa escolar e unidade escolar em dois conceitos diferentes. Os recursos, eles foram repassados em parcela única, então eles já estão disponíveis aí, como eu disse, na conta da escola, e o valor do termo de compromisso, como que ele foi calculado? Ele foi calculado com base no preço máximo de aquisição estipulado para cada tipo de kit escolar, multiplicado pelo número de estudantes matriculados na escola, naquela data que eu falei para vocês, em 30 de maio de 2024. Então, a gente abriu, né, tanto o CIMAD quanto o censo em 30 de maio de 2024, vimos quantas matrículas tinha registradas ali e multiplicamos pelo valor máximo de aquisição de cada kit. Aqui a gente fala um pouco da reserva técnica. A reserva técnica, ela significa 10% do montante de matrículas registradas, de matrículas ativas. Elas deverão ser utilizadas na aquisição. Então o diretor ele deverá adquirir o número de matrículas que ele tem para início do ano letivo, mais a reserva técnica, né? É claro que isso é um assunto que eu sei que tem gerado muitas dúvidas em relação à reserva técnica. E aí, então, Luciana, fui lá, minha unidade adquiriu a reserva técnica junto com as matrículas ativas, mas sobrou material escolar. O que eu vou fazer com esse material escolar? Então, a gente vê aqui no parágrafo 2º como que a gestão da reserva técnica deve acontecer. Então, a escola deverá se encarregar de armazenar esse material num local adequado, e ela deverá ser utilizada, a reserva técnica, exclusivamente para atender às necessidades do estudante. Luciana, sobrou um tanto de lápis, de caneta, eu posso distribuir aqui para os meus colaboradores, para os meus professores, para a equipe da secretaria? Posso fazer um brinde aqui para todo mundo? Não, não pode. Eu posso fazer kits adicionais e distribuir para a minha comunidade escolar? Não, não pode. O que eu posso fazer com esse material? Entregar o kit para os estudantes que se matricularem durante o ano. Luciana, durante o ano, aqui na minha escola, aqui na minha regional, tá tudo certo. E não apareceu ninguém, não. O que a gente vai fazer com esse material? Esse material, ele vai ficar armazenado na escola, ele vai ficar armazenado na escola e a escola vai receber a orientação, muito provavelmente é um material que vai ser utilizado na próxima edição do kit escolar. Então, isso, inclusive, já é, né, aí um indicativo de que o projeto vai continuar e de que o projeto poderá ser expandido. Neste momento, a orientação que a gente tem é justamente manter esse material armazenado na escola. A gente sabe que existem vagas remanescentes que são ocupadas durante o ano e matrículas extras que são criadas durante o ano. Então, nesse momento, reserva técnica guarda para a gente poder cuidar dessas matrículas extras ao longo do ano. Então, agora acho que a gente vai passar, né, a partir do artigo 9º, para o que realmente todo mundo está curioso de saber, que é a aquisição simplificada e, né, os critérios que foram criados. Esse é um texto aqui agora, então, que a gente vai prestar bastante atenção. Eu vou falar de forma muito esmiuçada. Eu já estou vendo algumas perguntas no chat. Acho que esse vai ser agora o assunto que está todo mundo curioso para poder entender o que a instrução normativa desenhou. Então, as aquisições do projeto Kit Escolar, e assim como vários outros projetos que vão acontecer, e a própria criação da Caixa Escolar, ela tem muito a ver com o que está desenhado no artigo 9º e seguintes, que é a aquisição de tudo que a gente repassa de recursos da secretaria no comércio local. Então, a Caixa Escolar, inclusive, o que significa a Caixa Escolar? Significa uma pessoa jurídica que foi criada para fazer a gestão descentralizada dos recursos da Secretaria de Estado de Educação na escola, diretamente na escola. A Caixa Escolar, inclusive, ela foi criada, né, há mais de 100 anos, em 1911, é a primeira publicação que a gente tem
que a gente vê expressamente ser citada a Caixa Escolar. A Caixa Escolar, então, ela nasceu como uma contribuição da comunidade escolar àquela época, né? Então, quando uma comunidade queria abrir uma escola naquele bairro, naquela região, as pessoas se reuniam, as pessoas da própria comunidade, cada um dava aquilo que podia para poder contribuir. Esse recurso ele era reunido, era aberta então a Caixa Escolar, que é uma associação civil de direito privado, para que então a comunidade recebesse autorização da secretaria para abrir a escola. Então, a Caixa ela começa como uma representação da comunidade escolar, tanto pela vontade de ser criada aquela escola e tanto pela vontade de que a comunidade fizesse a gestão daquela escola. E aí, quando a gente estuda o próprio funcionamento da educação no Brasil, a gente vê a força da comunidade escolar e o quanto a comunidade escolar, seja na LDB, seja nos planos de investimento, tanto do MEC quanto do FNDE, e de quanto todo mundo está discutindo no Brasil, a força e a importância da comunidade escolar ao redor da gestão da escola. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a Caixa Escolar e a força da escola está ligada diretamente com a comunidade local e com o comércio local. A Secretaria de Estado de Educação, ao longo dos anos, estruturou a sua carteira de investimento, a sua política de investimento, por meio da Caixa Escolar. Então, hoje, o que isso significa? A gente compra muito pouco centralmente, a gente faz poucas licitações que sejam para atender a rede toda. Isso por vários outros motivos, né? A gente tem 4.000 endereços funcionando concomitantemente ao redor do estado, o que já é um desafio. A gente tem um estado, uma região, uma dimensão territorial maior do que os nossos pares, do que os outros estados. Então, a gente tem um desafio de logística e um desafio de centralmente adquirir bens, itens e serviços para atender o estado todo. Toda vez que a gente faz isso, costuma ser uma experiência um pouco sofrida e um pouco angustiante, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo do Wi-Fi nas escolas, que foi uma compra que a gente fez centralmente, que o órgão central comprou para distribuir para todo mundo, e aí a gente tem uma dificuldade da empresa de atender o estado todo do mesmo jeito ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente, de norte ao sul de Minas, a gente tem particularidades, a gente tem desafios logísticos, a gente tem, enfim, a identidade da própria comunidade, dores, anseios e aspirações que cada comunidade tem. Então, respeitado o Instituto da Caixa Escolar e reconhecido a força da comunidade na gestão da escola, a gente vai agora privilegiar o comércio local. Perceba que eu falo privilegiar, preferencialmente. Preferencialmente, vamos adquirir do comércio local. E quando a gente fala do comércio local, a gente está falando também do pequeno e do médio negócio local. A gente está falando daquele fornecedor que está no bairro da escola, que está próximo à escola e que pode fornecer aquele bem que a gente está adquirindo ali. Por que essa também é uma vantagem para a escola de comprar localmente? Porque quando eu tenho aquisição local, eu tenho aquele recurso circulando na minha comunidade. Então, eu tenho mais empregos gerados, eu tenho mais recursos circulando, isso significa que eu tenho mais pessoas consumindo, que eu tenho mais negócios lucrando, com mais pessoas sendo empregadas. Então, eu tenho uma cadeia de resultado positivo quando o dinheiro fica na localidade. Então, o artigo 9º e seguintes, e esse vai ser uma orientação da secretaria para todo e qualquer serviço que a gente possa privilegiar preferencialmente adquirir dos negócios locais. Essa é também uma forma de executar a política pública não só para a educação, mas também uma política pública que o dinheiro público possa também ser um incentivador da economia ao redor daquela escola. Então, o artigo 9º, ele fala isso, que deverão ser aí preferencialmente escolhidos os negócios localizados no entorno da escola. Então, atenção para esse ponto. E aí, por que atenção para este ponto? Porque o SEBRAE, que é o nosso parceiro nessa ação, não só no kit escolar, mas em todos os outros projetos, nem muitos outros projetos que a gente vai fazer, vai ser um parceiro importante na divulgação e na publicidade
dessas aquisições para que os comércios locais possam se preparar para que esses fornecedores localizados ao redor, né, no entorno da escola, eles possam se preparar e eles possam também receber a oportunidade de oferecer uma proposta comercial e, quem sabe, se ele atender os requisitos, ser contratado. Então, aqui, né, os pequenos negócios são aqueles considerados, né, pequenos, micro e empresas de pequeno porte, dentro da Lei Complementar 123/2006, a Lei Complementar 123, né, quem aí já lida com licitação há mais tempo, conhece já esse requisito, a gente colocou ele aqui para que todo mundo possa entender quais são esses negócios. Então, aqui o parágrafo 2º, né, ele fala, ele ressalta isso um pouco que eu falei, que a gente também utilizar os recursos para fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade e o próprio desenvolvimento econômico regional, que são princípios da criação, inclusive, da criação e da manutenção da Caixa Escolar. Comprar de pequenos negócios não significa que a gente tem que afastar aí os princípios da economicidade, da isonomia, da eficiência e todos os princípios que a gente tem para, não só para aquisição, mas para utilização de recurso público. Eu acho que é muito importante lembrar isso. O comércio local, e aí eu estou vendo aqui a pergunta da Jéssica. Sim, Jéssica, eu vou responder essas perguntas que eu já vi que elas estão aparecendo com frequência sobre como que a gente tem que fazer se a proposta for diferente. Eu vou falar disso, dos critérios de julgamento. Mas o fato de ser comércio local, da gente privilegiar o pequeno negócio, que é esse que está no entorno da escola, e muitas vezes, gente, o pequeno negócio, o comércio local, não são fornecedores acostumados com licitação, não é isso? Licitação é sim um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 7 cabeças para a administração pública, é um bicho de 7 cabeças, no nosso caso aqui, para a Caixa Escolar, e muitas vezes é um bicho de 7 cabeças para o próprio fornecedor, porque é um procedimento burocrático, exige muitos documentos, exige documentos de regularização que são complexos, né? Exige uma qualificação e uma formalização desse fornecedor que muitas vezes não tem. E aí, então, isso significa que para eu comprar no comércio local, eu tenho que desconsiderar tudo que precisa ser observado, pelo menos sobre princípios? Não, não. Aqui, a ideia é que a gente possa incentivar a formalização e a qualificação desses negócios para que eles possam fornecer para nós. Então, isso não quer dizer que a gente tem que relativizar os documentos que estão sendo exigidos, que são documentos simples, muito desburocratizado, mas a gente quer também usar isso como um ativo para incentivar a formalização e a qualificação desses negócios. E aí, já respondendo a pergunta, passando para o 10º artigo. Luciana, aqui na minha cidade, aqui na minha escola, aqui na minha SRE, a gente tem sim negócios locais no entorno da escola e tudo, mas o preço está alto. Não tem as marcas que vocês indicaram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de entregar o kit para minha escola, porque o preço não está dentro da referência, as marcas não estão dentro da referência? Não. Então, se no comércio local, se a sua escola e da sua regional, ela fez a pesquisa de mercado, ela foi nos negócios da cidade dela, né? E aí muitos municípios pequenos que estão participando do projeto, e aí não encontrou, isso não quer dizer também que a escola vai ficar em prejuízo fora do padrão de qualidade que a secretaria traçou. Então, neste caso, a gente vai poder adquirir pela internet, que também é uma aquisição, ok. O comércio eletrônico está aí, enfim, muito consolidado, principalmente depois do período pós-pandêmico. A gente tem grandes marketplaces que, inclusive, são formados por fornecedores locais. Então, a própria Amazon, o próprio Mercado Livre, a própria Magalu, que são marketplaces, né? Ou seja, plataformas de venda eletrônica que, na verdade, reúnem fornecedores locais dentro daquela plataforma. Então, a gente tem também, né, uma possibilidade de fomentar pequenos negócios no comércio eletrônico. Ou seja,
nós vamos preferencialmente, e quando possível. O que significa quando possível? Atendidas as especificações técnicas e atendido o preço de referência, a gente vai, se isso não for possível no comércio local, se isso não for possível no comércio da minha cidade ou no entorno, a gente vai, então, realizar a aquisição pela internet, que também é possível, que também é um mecanismo de aquisição transparente e seguro, tanto quanto o procedimento local. Então, repetindo, é exatamente isso. Olha, eu fiz a minha pesquisa local, orientei o meu diretor, ele fez as cotações, ele disparou os e-mails, ele procurou o comércio local, ele não encontrou, ele pode fazer aquisição pela internet. Luciana, eu posso diretamente fazer aquisição pela internet? Lá no anexo que ele vai ter que preencher, ele vai ter que contar para a gente, o seu diretor vai ter que contar para a gente qual que foi o procedimento que ele seguiu para fazer a aquisição. Se ele tiver comprado diretamente na internet e não tiver seguido o procedimento de cotação, de levantamento de fornecedores locais, ele vai ter pulado uma etapa, não é isso? Então, a resposta está aí. Ele precisa fazer a pesquisa local, ele precisa fazer a pesquisa do jeito que está aqui no procedimento, e se não for possível, ele vai comprar pela internet, ok? Dito isso, então, e aí aqui, eu acho que essa minha fala, inclusive, já respondeu algumas outras perguntas que estão no chat e algumas outras perguntas que eu acho que podem vir por aí, principalmente a partir do critério objetivo de decisão do fornecedor. Então, vamos aqui ao artigo 11 e a definição dos parâmetros para aquisição simplificada. Então, o que o artigo 11 fala? Olha, a aquisição dos itens, ela deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas estabelecidas lá no catálogo de materiais. Então, lá no catálogo de materiais tem o item que vai ser adquirido, apontador, lápis, borracha, tesoura, caneta, marca-texto, caderno. Existe a descrição da especificação técnica daquele item. Então, a especificação técnica, ela é uma especificação técnica completa, ela é uma especificação técnica que traz um detalhamento daquele item. E aí, de forma adicional, a gente tem marcas e modelos de referência. Inclusive, atenção para esse ponto que a gente vai falar aqui. Quando as aquisições de fato começarem, que a gente tem nesse momento, né, o período de férias ainda dos diretores, os diretores começam a voltar no dia 15, mas principalmente a partir da próxima segunda-feira, que eles estarão aí, e aí a gente vai ter uma movimentação da rede maior. A lista de materiais, a lista de marcas e modelos de referência poderá sofrer alterações no sentido de ampliar as marcas e os produtos de referência a depender do que a rede trouxer para a gente. Então, a gente vai estar muito atento a partir do dia 20 para poder entender o que está todo mundo conseguindo comprar, o que não está conseguindo comprar, o que tem no comércio, se existem outros itens que podem compor a cesta de referência, claro que sempre pensando na qualidade. Então, acho que todo mundo que leu o catálogo de materiais, que leu as marcas e os itens de referências, percebeu que a gente prezou muito pela qualidade e pelo padrão dos itens. Então, atenção para esse ponto. A responsabilidade aqui, eu acho que principalmente nossa, quando eu digo nossa, órgão central e superintendências regionais de ensino, DAFs, DIVOFs, prestação de conta, todo servidor que trabalha em rede agora com os nossos diretores, que é zelar pela qualidade e pelo padrão. Os nossos estudantes merecem receber o que há de melhor, merecem receber um item que foi pensado para eles, que foi adquirido com carinho, que foi adquirido com respeito, a nossa ideia aqui é que o estudante receba esse kit, que ele possa se sentir abraçado, que ele possa se sentir acolhido, que ele possa sentir que ele recebeu um material que foi pensado para ele. Essa não é uma política assistencialista, essa não é uma política só de distribuir gratuitamente itens e brindes, pelo contrário, não é nada disso. A gente quer que os nossos estudantes recebam um material de qualidade, que ele possa se sentir cuidado e que ele possa se sentir acolhido por nós, pela diretoria da escola e pela comunidade. Então,
É muito importante prestar atenção no catálogo de materiais. A marca será obrigatória e não uma referência, já respondendo essa pergunta. O padrão de qualidade deve ser rigorosamente obedecido, assim como está dito no artigo 11. Isso quer dizer, e o próprio relatório de aquisição, lá no anexo 2, aliás, isso, no anexo 2 e no anexo 3, todo o procedimento que o diretor deve informar para a gente, vocês vão perceber que o próprio formulário, ele foi construído para mostrar se o diretor seguiu essas etapas, inclusive se ele perseguiu essas marcas e esses itens. Isso, gente, para a gente não correr o risco de uma escola ter um material que seja muito bom, que seja numa qualidade A de padrão, e uma outra escola que recebeu o mesmo recurso ter um padrão inferior de qualidade. Esse risco a gente não pode correr. Os 1.312 endereços precisam ser atendidos no mesmo padrão. Então, as marcas e os itens de referência, eles devem ser observados em todo o processo, ok? O que o artigo 12 fala? Então, a gente estabeleceu especificação técnica, marca e modelo de referência. O que mais que a gente estabeleceu? O preço máximo de aquisição de cada kit. Por quê? Hoje, no nosso procedimento atual, a escola compra num preço. Isso significa que a gente tem escolas que compram com ótimo preço de custo-benefício e tem escolas que compram mais caro. E tem escolas que compram bem mais barato. Geralmente, as escolas que compram bem mais barato e oferecem uma economicidade de custo, a gente observa muitas vezes uma qualidade inferior. A escola que compra mais caro e às vezes esse mais caro não necessariamente significam itens de melhor qualidade, às vezes era só o preço que estava mais alto, destoando do preço de mercado. Então, a gente vai agora também trabalhar com preços que sejam parametrizados, com preço que estejam dentro do valor máximo que estamos dispostos a pagar. Então, a secretaria fixou o valor máximo de referência, o valor máximo que cada kit deverá ser adquirido. Isso para que a gente tenha a mesma fixação de custo e de preço de referência para a rede toda. E aí, por fim, o artigo 14, que eu acho que é um princípio importante aqui, e aí atenção DAFs, atenção prestação de contas, principalmente. A gente está saindo do modelo de licitação, saindo do procedimento da 14133 e 8666, e posso falar isso aqui abertamente, tranquilamente, que nós estamos saindo do modelo de licitação, estamos reconhecendo que a Caixa Escolar, que esse CNPJ, que essa pessoa jurídica que foi criada para fazer a gestão administrativa e financeira da nossa unidade escolar, reconhecendo que ela não faz parte da administração direta e indireta, e é por isso que ela está dispensada a licitar, então estamos sim saindo do procedimento de licitação. Isso não quer dizer que o recurso repassado pela secretaria deixa de ser público e deixa de ter que observar os princípios básicos de execução dos recursos públicos, que é a isonomia, a economicidade, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, esses são princípios de utilização do recurso público. Não é porque a Caixa Escolar é um CNPJ privado que ela pode também afastar os princípios de execução dos recursos públicos. Isso também quer dizer que a secretaria, junto com a publicação dos instrumentos padrão e de referência, vai aqui dirimir e ajudar e guiar a escola para que esses princípios sejam atendidos. Mas é muito importante que a gente não perca de vista também a legalidade aqui do uso do recurso público. E aí, vamos então ao procedimento de pesquisa de mercado. E aí eu estou vendo aqui as perguntas no chat, acho que eu vou respondê-las agora, com a leitura do procedimento. Então, vou pedir para todo mundo prestar bastante atenção nesse ponto agora, prestar atenção no que eu vou falar, prestar atenção no texto, entender aqui, que eu sei que é uma novidade, a gente está migrando de modelo, então tem hora que as coisas se confundem, tem hora que a gente, né, enfim, pensa no procedimento antigo, pensa no procedimento novo,
Então, vou pedir para todo mundo prestar atenção agora, que a gente vai para o passo a passo do que você, DAF, de novo, DIVOF, que é uma equipe super parceira nossa, e prestação de contas também, porque lá na prestação de contas tudo termina lá. Então, eu sei que a equipe de prestação de contas funciona praticamente como uma extensão aqui desse assunto. Quero, né, aproveitar também esse ponto para agradecer as equipes que estão aqui, né, enfim, se encarregando de acalmar a rede agora nesse momento de ansiedade. Vamos, então, ao procedimento. Então, eu estou aqui na minha escola, recebi o dinheiro, já identifiquei por onde que eu devo começar, o que eu devo fazer. Lá nos nossos anexos, a gente tem um modelo de solicitação de cotação. A gente já fez um modelinho para o diretor receber e ele só preencher com as informações da escola dele. Aí, o que ele deve fazer, então? Ele vai pegar o nosso catálogo de materiais, então, as especificações, a marca e o modelo de referência, e aí tem itens que tem, às vezes, 5 modelos de referência, tem item que tem 2, tem item que tem 3, então isso está variado. Ele vai pegar ali, então ele sabe quantas matrículas ativas, né, ele já tem na escola dele, ele vai fazer ali o quantitativo, né, fazer o cálculo do quantitativo dos itens que ele tem que adquirir, ele vai pegar o catálogo de materiais, lá com os itens para especificação, as marcas e os modelos de referência, e aí tanto a marca quanto o modelo de referência, ele já facilita demais, porque o diretor ele já pode ser assertivo na cotação dele, e ele vai, então, realizar a solicitação de cotação. Como que ele vai fazer, então, essa solicitação de cotação? E aí muitos estão perguntando isso aqui no chat. Então eu sou diretor, eu vou procurar quais são as papelarias que estão aqui no entorno da minha escola. Será que eles têm esses itens dentro as marcas e os modelos de referência que eu preciso? Então eu vou enviar por e-mail, preferencialmente por e-mail, os pedidos de cotação. Então, vou enviar lá para o fornecedor: oi, eu sou da escola tal, eu sou o presidente da Caixa Escolar X, eu preciso adquirir 100 cadernos, vou dar exemplos aqui hipotéticos, tá? 100 cadernos, 50 borrachas, 50 marca-textos, 100 canetas, e aí eu preciso que você me apresente, então, uma cotação para estes itens nesse quantitativo, e as marcas e os modelos de referência que eu preciso são essas aqui. Então, o fornecedor, ele vai devolver e aí lá no modelo nosso de solicitação de cotação, já dá essa dica aqui para o fornecedor. Ele deve, então, retornar essa solicitação de cotação com a descrição detalhada, né, do item que ele está ofertando. Então, inclusive com a indicação expressa da marca e do modelo, porque o fornecedor pode ser que ele não tenha a BIC especificada, mas aí ele quer te oferecer uma Léo lá, que ele vai falar que ele tem a mesma especificação técnica. Você pode ficar tranquilo que ela é igual. Mas atenção, marca e modelo de referência deve ser rigorosamente observado. Então, é importante que o diretor faça o pedido de cotação já indicando a marca e o modelo de referência. E ele peça esse fornecedor para devolver a cotação para ele com essa indicação. Então, o fornecedor, ele vai devolver com a indicação da marca e do modelo cotado o valor unitário e o valor total. Por que o valor unitário e por que o valor total? Porque uma caneta no unitário, às vezes ela é R$1, mas no atacado ela custa 80 centavos. Então, como a gente está falando, às vezes, de uma compra que vai ser um pouco mais volumosa, aí, a depender da escola, o diretor ele pode conseguir algum desconto, algum abatimento por comprar no atacado. É importante que a proposta do fornecedor indique, né, expressamente o CNPJ do proponente, o endereço e o telefone de contato que ele está colocando, a data de emissão e a validade da proposta. Aquela proposta ela vale por quantos dias ele consegue manter aquele preço. E aí, pode ser que um fornecedor tenha uma parte dos materiais e não tenha uma outra parte. Então, pode ser que numa papelaria eu encontre os cadernos, as canetas, as borrachas, as tesouras, mas eu não encontre o marca-texto, e eu não encontre também, enfim, o lápis de cor e o giz de cera na marca que eu preciso. Isso significa que eu posso comprar de outras marcas? Não. Isso significa que você pode comprar em mais de um fornecedor.
Então, pode ser que eu compre caderno no fornecedor e pode ser que eu compre borracha em outro fornecedor, desde que as especificações sejam atendidas. E aí, quando eu digo especificação, eu estou dizendo especificação, marca e modelo. A gente tem que ler esses três conceitos juntos. E também o valor total de aquisição do kit. Então, o preço fixado do kit, ele é o valor global, ele é o valor máximo que eu posso gastar. Pode ser, de novo, pode ser que eu precise comprar em mais de um fornecedor. Mas o meu valor global, ele tem que ser respeitado. Por quê? Porque é aquele dinheiro que está lá na conta. A secretaria já fez a conta de quanto que é para eu gastar. Então, é importante que esses critérios sejam observados. E aí, o fornecedor, então, ele vai apresentar essas propostas, preferencialmente por e-mail. Eu vou falar disso aqui mais também, mais para frente. A gente vai ter, eu vou as dúvidas mais em relação a esse procedimento quando a gente vê o anexo. Então, envio os e-mails, né? Sou aqui diretor de escola. Fiz a minha lista dos materiais que eu preciso comprar, quantitativo, organizei todas as informações, marcas e modelos de referência para cada item que eu preciso comprar e com o quantitativo, né, levantado. Mandei e-mail para os fornecedores aqui da minha comunidade, da minha cidade, enfim, né, já mandei um tanto de e-mail, consegui fazer, né, o levantamento aqui de quem pode me fornecer esses itens. Recebi essas cotações por e-mail. O que eu faço? Após o recebimento das cotações, então, eu vou selecionar a proposta que apresentar o menor valor global. Ok? Então, o menor valor global. Atenção, esse critério, ele é muito simples e ele é muito objetivo. Então, a proposta do fornecedor tem caneta, lápis, borracha. Ok? Eu fiz a cotação para caneta, lápis e borracha. Qual a proposta que eu devo escolher? A que for, a que tiver o menor valor global. Lembra que o critério é que a gente respeite o valor máximo de referência do kit. Então, cada kit, ele tem um valor máximo que eu posso pagar. Então, eu tenho que escolher a menor proposta global para que eu fique dentro desse valor de referência aqui que a secretaria determinou para mim. De novo, a melhor proposta, qual que é a melhor proposta? Qual que é a proposta que eu devo escolher? A proposta que apresenta o menor valor global, esse critério está objetivo, ele está expresso, e é claro que a gente vai preferenciar a aquisição agrupada de itens. Então, pode ser que o fornecedor ele tenha quase tudo, mas ele não tenha um item. Eu vou dispensar ele por causa disso de jeito nenhum. Eu vou comprar o máximo de coisas num fornecedor só, eu vou dar preferência para aquisição agrupada, mas eu vou respeitar o menor valor global para que eu possa, então, observar o teto de aquisição que a secretaria fixou. Eu vou falar sobre a publicação das SRS, tá? Eu vou falar isso já já. E aí a gente pode até... E aí eu quero, né, nesse momento, que vocês falem no chat se isso está atendido ou não. Deixa só eu terminar essa fase aqui, que eu vou falar da publicação da SRE, tá? E aí, Luciana, então, beleza, eu entendi, fiz a solicitação de cotação, recebi um tanto de cotação aqui. E tem duas que ficaram no mesmo preço, você acredita? O que eu faço? A gente vai seguir para o sorteio, que é um procedimento padrão, que é um procedimento que o FNDE usa, que é um procedimento que a gente usa, que é um procedimento que um tanto de gente usa quando tem que tomar decisão que cumpra os mesmos requisitos, que sejam decisões comparáveis, iguais, e então a gente vai fazer o sorteio, acho que esse é um procedimento que todo mundo sabe, um ato público aí com a presença do nosso colegiado escolar. Após a seleção do fornecedor, o que a Caixa deve fazer, então? Ela deve enviar um comunicado oficial para todo mundo que ela pediu cotação, para dar fim ao procedimento. Uma coisa que a gente escuta, e é uma reclamação do mercado e dos fornecedores e com quem a gente conversa, é um pouco isso. Abre o procedimento, pede aquele tanto de cotação, pede 10, 20 cotações e depois ninguém fica sabendo o que aconteceu, quem ganhou,
se comprou, se não comprou. Então, fui lá, pedi as cotações, observei, decidi aqui, escolhi a cotação de menor valor, a cotação de menor valor global. Pronto, identifiquei todos os fornecedores que vão participar do procedimento, que foram os fornecedores selecionados. Aí eu vou enviar um e-mail para todo mundo, então, que eu pedi a cotação, informando que o procedimento, então, né, está sendo finalizado e que foram selecionados X, Y e Z fornecedores, tá? Então, a regra que a prestação de contas vai observar lá no final é essa. Eu pedi cotação para 10, eu tenho que informar os 10 que o procedimento foi finalizado. Todo mundo que recebeu o pedido de cotação tem que receber o pedido de, aliás, o e-mail informando que o procedimento foi finalizado e que os fornecedores foram selecionados. Terminada o procedimento, então, de solicitação e identificados os fornecedores selecionados, o diretor, então, vai ter que preencher o anexo 4, que é o relatório de conclusão de aquisição simplificada, que lá ele vai contar para a gente todo esse procedimento, né? O passo a passo que ele seguiu e o e qual que foi o final do procedimento dele. O que ele vai contar para a gente lá nesse relatório? Ele vai registrar todos os fornecedores consultados, né, para a gente ver. Essa Caixa Escolar fez uma ampla pesquisa. Ela consultou 3, ela consultou 4, ela consultou 10. Quantos ela consultou? As 3, né? Ele vai então destacar para a gente as 3 menores cotações recebidas, para a gente identificar qual foram os menores preços praticados pelo mercado. E ele vai também contar para a gente, né, a descrição da proposta selecionada e qual, né, observado aí o critério de menor valor global. E vai também contar para a gente a forma e o prazo de entrega que ele fechou com o fornecedor. Como os relatórios e os anexos eles serão preenchidos quase que em tempo real pelas escolas, a gente vai ter um feedback rápido da rede do que aconteceu e o que não aconteceu. Então, é muito importante, a gente vai falar depois, né, do cronograma de preenchimento desses formulários. É importante que a regional acompanhe isso, é importante que os DAFs acompanhem isso, essa bola é nossa, de ver como, né, o que está dando certo e o que está dando errado, ok? E aí, vamos à publicidade. Né, vamos à publicidade. Eu acho que publicidade é um tema que foi muito debatido nos últimos meses, principalmente depois da mudança da 14133 e a obrigatoriedade de publicação dos procedimentos nos sites das regionais. Então, aqui, relembrando, né? E esse é um ponto muito importante para ficar claro para todo mundo e a gente começar a seguir um caminho que seja mais seguro aqui, tecnicamente. É muito importante que todo mundo entenda os fundamentos jurídicos do que está desenhado aqui e o quanto esse procedimento está seguro e quais foram as escolhas que a gente fez. Repetindo, a Caixa Escolar é um CNPJ privado. A Caixa Escolar não faz parte da administração direta e indireta do Estado e é por isso que a Advocacia Geral do Estado reconheceu que esse CNPJ está dispensado de licitar, ok? Então, tudo que a gente conhece de licitação, tudo que a gente conhece de procedimento obrigatório, que até hoje a gente colocou como inegociável, como inarredável, como coisas que a gente tem que fazer, que o Ministério Público cobrou, que o TSE cobrou, nós estamos inaugurando uma nova era. Está todo mundo percebendo aqui. Nós estamos reconhecendo que esse CNPJ não é obrigado a licitar, de que ele não faz licitação, de que a 14133 não é aplicável a ele, de que ele está fora desse regime jurídico, mas a gente tem que lembrar que o dinheiro é público. Então, o que a AGE falou para a gente? Olha, as caixas estão dispensadas de licitar, isso está lá reconhecido expressamente no nosso parecer, mas os princípios de execução do recurso público, eles precisam estar atendidos. E um dos princípios é a publicidade. Concorda? A publicidade, ela é, inclusive, um princípio lá do artigo 37 da Constituição Federal, né?
o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 aqui, eles são inegociáveis, inarredáveis. Eles são princípios constitucionais que o artigo 37 trouxe para a gente. Então, Luciana, como que a gente vai fazer uma compra que é privada, né, que um CNPJ privado vai executar, respeitando a publicidade? Que história é essa? Quando uma empresa vai comprar, ela não coloca aqui no jornal que ela vai comprar, não. Ela vai lá e compra dela. O privado compra é assim. Então, como você está falando que é privado, mas a gente vai ter que observar o artigo 37. Então, a gente trouxe aqui um regime de equilíbrio. Qual que é o regime de equilíbrio? A própria secretaria se encarregará de publicar quantas escolas recebem e para que elas recebem. Então, a publicidade macro, a publicidade que é para atender a Secretaria de Estado de Educação e, consequentemente, aqui, né, as nossas superintendências regionais e da segurança jurídica de toda essa transação, então, uma parte da publicidade a Secretaria voltou para ela. Como? Nós faremos as publicações, não só desse projeto, mas de todas, de quanto as escolas recebem e para que elas recebem. Então, de forma pública, de forma macro, a secretaria vai se encarregar de dar essa publicidade. Para que a secretaria vai dar essa publicidade? Não é só para atender os requisitos de transparência, não. É para que também o mercado, para que também os fornecedores, eles tenham conhecimento de que aquelas escolas vão realizar aquelas compras. Então, essa publicidade, ela será feita pela secretaria. Paralelo a isso, é importante que a Caixa Escolar também se encarregue de dar publicidade ao uso do recurso público que ela recebeu. Como? Ela vai. Lembra que eu falei que lá na fase de cotação, a escola, a Caixa Escolar, ela deve disparar o máximo de e-mails solicitando a cotação para os fornecedores daquela região, daquela cidade, ou às vezes até em torno ali da minha cidade, dos fornecedores que ela identificar que estejam aptos a fornecer. Então, esse é o primeiro inciso aqui do artigo 20, que é o envio de comunicações formais via e-mail a um número amplo e diversificado de fornecedores. Luciana, o que é número amplo e diversificado de fornecedores? Assegurando a máxima divulgação de processo de aquisição. Isso é autoexplicativo. 3 é um número amplo? Não. 3 não é um número amplo. 3 é um número pequeno. 3 cotações é a praxe, mas é pequeno, é mínimo, não é amplo. Será que eu só tenho 3 papelarias aqui na minha cidade que pode me fornecer? Então, 3 não é. É amplo. Amplo, quando eu digo, é amplo. Como que a gente vai saber, Lu, se esse número é amplo ou não? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a lista de todos os CNPJs no estado cadastrados com o CNAE, papelaria e fornecimento de material escolar? Então, é ali que a gente vai saber. O que é amplo? Amplo é o que tem. O Marcos está perguntando aqui, no caso de um município pequeno que só tem 2 fornecedores, então ele tem que mandar ele tem que atender 100% dos fornecedores aptos, ele tem 2. E aí essa é uma informação que a gente tem, inclusive, né, do próprio Sebrae. Então, número amplo e diversificado, nós vamos observar. Aqui em Belo Horizonte, se eu pedir para as escolas de Belo Horizonte, se eu pedir 4, é amplo e diversificado? Não é amplo e diversificado. Foi curto. Mas lá numa cidade que só tem 2 papelarias, igual o Marcos trouxe aqui para gente, então talvez tenha sido muito. Então, isso depende. É claro que o mínimo é 3, né, gente? O mínimo do mínimo do mínimo são 3, a não ser que tenha, como eu disse, uma indisponibilidade desses fornecedores. Mas se houver uma indisponibilidade desses fornecedores, isso vai estar lá para a gente na aquisição, lá no relatório, o diretor vai contar isso para a gente. Ele vai atestar essa informação. Então, fiquem tranquilos que a gente vai coletar ela. Então, uma primeira chance da gente superar aí, da gente cumprir o requisito da publicidade é o envio de publicações eletrônicas formais via e-mail, um número amplo. Isso vai depender de onde a escola está localizada, de qual que é a realidade daquela escola. Mas eu acho que o bom senso aqui, nosso,
de orientar a escola, todo mundo vai estar acompanhando esse procedimento, os DAFs, vai estar todo mundo acompanhando esse procedimento. Eu acho que a gente consegue ajudar o diretor aqui a tomar boas decisões. Publicação no site da SRE. A gente não colocou ela aqui, o texto não fala que ela é obrigatória e que ela é expressa, mas concordam que a publicação no site da SRE é o melhor procedimento para garantir uma ampla publicidade? Por quê? Porque se eu levo para o site da SRE, olha, a escola X realizará procedimento de aquisição simplificada entre o prazo Y e Z para aquisição dos seguintes itens. Caso você tenha o interesse em apresentar propostas, envie no prazo tal, a sua proposta para o e-mail X. Isso é uma ampla publicidade. Se o diretor fizer isso junto com a SRE dele, eu não tenho nenhuma dúvida de que a publicidade vai estar atendida. Ele vai. E aí, chegando já a pergunta para o Adelson, muito obrigada pela sua pergunta. O CNPJ é de outro estado, terá participação normal? Não, o diretor ele pode declinar dessa proposta. Lá no artigo 11, ele está dizendo que é preferencialmente comércio local. Então, o diretor ele pode, muito obrigado pelo envio da sua proposta, fornecedor do Rio de Janeiro, mas eu vou comprar preferencialmente no comércio local. E lembra que eu falei para vocês que aí sim, se o comércio local não está atendido, eu posso até comprar pela internet, ou seja, eu posso declinar dessa proposta. Nós não estamos no procedimento de licitação. Nós não estamos num procedimento que o fornecedor é licitante. Não, não, não. Nós estamos fazendo pesquisa de mercado. Então, se o fornecedor não está no entorno da minha comunidade, se ele não está por aqui, o artigo 11 deixa eu declinar da proposta dele, porque ele não está aqui, ele não atende a minha preferência de mercado local. Então, muito obrigado. Mera expectativa de direito. Obrigada, Rafael. Exatamente isso. É uma mera expectativa de direito. Imagina, então, que a gente está fazendo uma compra lá para a nossa casa agora. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para a gente pegar o fio da meada. Imagina que a gente vai fazer uma cotação para pintar lá em casa. E aí eu vou e coloco no meu Instagram assim, gente, estou procurando um pintor para pintar aqui em casa. E aí aparece um moço lá de não sei da onde e fala, eu vou aí. Eu sou obrigada? Eu não sou. Eu vou agradecer ele, mas ele atende preço, ele atende várias coisas, mas ele não atende uma coisa para mim, ele não está perto de mim. Qualquer problema que eu tiver, eu não consigo nem chamar ele para resolver. Ele vai vir aqui e vai deixar, Deus dará. Faz sentido eu contratar esse pintor para vir? Não faz. Então, nós não estamos num procedimento de licitação. Nós não estamos num procedimento de aquisição por meio de procedimento de licitação. Mesmo ele tendo o menor preço. Ele não atende o artigo 11 de preferência de comércio local. Perfeito? O Adair está perguntando, nós temos escolas que estão próximas de cidades de outro estado, é verdade, nós temos, mas aí ali ela está local, né? Ali ela está local, ali ela está no entorno. Ela só pode ser atendida, ela só consegue ser atendida se ela for na cidade do lado, então ela acaba atendendo o artigo 11. Percebam, gente, que é um procedimento de aquisição simplificada, e aí esse é um cuidado que a gente tem que ter. Todos nós aqui, nós do órgão central, está sendo um desafio para a gente, e eu acho que vai ser um desafio para as nossas equipes nas SRS, que é a gente conseguir encontrar o equilíbrio entre o simples, o que não é burocrático, e o que é razoável. Toda vez que a gente passa para um procedimento que é menos burocratizado, isso significa que vai ter menos regrinha de receita de bolo escrita. Vai depender da análise crítica do executor, vai depender da análise crítica do diretor, vai depender da análise crítica do DAF que está orientando ele, se isso deve ou se não deve. Se a gente está pedindo para todas as perguntas serem respondidas num procedimento, nós vamos burocratizar de novo. Porque nós vamos ter que escrever passo a passo o que pode e o que não pode. Aí eu crio um procedimento desse tamanho. Não é o que nós estamos querendo aqui. As regras estão razoáveis e as regras estão postas e respondidas. Então,
De novo, a gente tem o artigo 11 que traz para a gente a preferência do comércio local, a gente tem a própria Caixa Escolar, que é uma execução descentralizada de recursos para que o dinheiro fique ao redor da escola. Eu tenho marcas de referência, modelos de referência e valor máximo de aquisição. Eu tenho que conjugar isso tudo para conseguir comprar na comunidade local. Eu não consegui comprar na comunidade local, porque não tem ninguém aqui que consegue me fornecer isso nesses parâmetros. Aí eu vou para uma compra fora. Como? No comércio eletrônico, provavelmente. E aí, de novo, muita gente pergunta: ao publicar no site da SRE, o comércio local vai ficar prejudicado? Não vai, se o diretor declinar da proposta que está longe dele. De novo, publicar no site da SRE vai fazer com que mais gente saiba. Isso não quer dizer que eu sou obrigada a comprar do fornecedor que não está perto de mim. Eu posso declinar da proposta dele. Oi, muito obrigada, mas você não está no artigo 11. Você não está preferencialmente perto de mim. Você está aí, eu estou aqui em Caxambu e você está aí lá não sei onde. Então, não tem jeito. Você cumpriu o preço, você pode responder. Você vai copiar o artigo 11 da resolução, artigo 9º, desculpa, e vai mandar para ele. Vai falar, muito obrigada. De novo, nós não estamos no procedimento de licitação. Então, isso não fere o princípio da administração, porque a Caixa Escolar não é administração pública. Não é. A Caixa Escolar, ela não é nem administração direta, nem administração indireta. Nós somos administração pública. Nós, Secretaria de Estado, nós, Superintendência Regional de Ensino, mas a escola não é. Então, o nosso desafio aqui é ajudar a escola a ficar no equilíbrio, porque ela é privada, a Caixa Escolar é um CNPJ privado, executando recurso público. Então, é equilíbrio. Senão, nós vamos voltar para o procedimento de licitação. Atenção aqui, quero chamar a atenção para todo mundo disso. Cuidado para as nossas ansiedades e as nossas certezas não caminharem para a gente voltar para o procedimento de licitação. Porque se a gente começar a criar esse tanto de regra, nós vamos voltar a licitar, em outras palavras. Então, a gente tem que equilibrar, ok? Eu sei que é difícil, é um desafio para mim, é um desafio para a nossa equipe, é um desafio para todo mundo. Eu não estou dizendo aqui que nós sabemos responder todas as perguntas e que não é isso. A gente está preparado, inclusive, para dar errado. Pode ser que dê errado, tá? Eu quero reconhecer isso aqui de antemão. Mas mesmo se estiver dando errado, deu certo, porque a gente tentou. A rede pede isso há muito tempo. Eu estou aqui há 6 meses, mas eu sei que esse é um pedido histórico, é um pedido, enfim, de muitos anos, da gente sair da burocracia para a gente ir para um procedimento mais simples. Toda vez que eu encontro com um diretor, a maior ansiedade do diretor é falar para mim assim, olha, pelo amor de Deus, é tudo muito burocrático, é tudo muito difícil. E é mesmo. Então, a gente vai ter que... Só que, mesmo fazendo isso tudo, criando um procedimento super difícil, super burocratizado, com todas as etapas, não sei quantos modelos de coisa que tem que ser preenchida, de coisa que tem que ser feita, mesmo assim, a gente sabe o quanto, às vezes, algumas coisas dão erradas. Então, atenção com a gente mesmo querer burocratizar, ok? Então, a publicação no site da SRE, tem algumas SREs que adoram publicar, algumas escolas que adoram publicar, e tem SRE que prefere não publicar e que não quer publicar e que acha que é uma burocracia, muito por causa desse comentário que fala, olha, eu publico no site da SRE, vem gente do Arco da Velha atrás de mim. Ou seja, publicar no site da SRE cumpre o requisito de publicidade. Se aparecer um fornecedor lá do Arco da Velha e eu sei que ele está longe de mim e eu sei que ele não vai dar conta, pode declinar da proposta com base no artigo 9º e seguintes. Eu estava falando no artigo 11, o chat me corrigiu, obrigada. No artigo 9º, que diz que preferencialmente comércio local e tudo que está dito ali, e todos os princípios e tudo que precisa ser observado, ok? Então, publicar no site da SRE, nota 10,
e declinada a proposta, tudo bem também, ok? Posso divulgar também nas redes sociais, muitas escolas têm Instagram, muitas escolas têm rede social ativa, Facebook, WhatsApp, então isso também é um canal né, enfim, de publicidade. E o bom e velho mural físico também, que ele também funciona. O bom e velho mural físico. Por que ele funciona também? Porque a gente tem uma gama de fornecedores que são representantes comerciais e que visitam as escolas, não é isso? Então, é possível também que o mural da escola seja utilizado, ok? Tudo vai estar documentado. Tudo que vocês fizerem de publicidade, vocês e as escolas de vocês, deve ser documentado para a gente poder entender também se o procedimento, se a publicidade foi atendida ou não. Exato. Após a publicação no site e o recebimento das propostas, a compra é imediata. Recebi as cotações, elas estão dentro do valor global, eu estou comprando o kit, ela é o menor preço global naquela cesta de propostas que eu recebi, e o meu kit está ficando dentro do valor de referência, a compra é imediata, fui lá, comprei, fechei, vida que segue. E aí, de novo, o artigo 21 traz para a gente aí as regras de aquisição, dos conflitos de interesse dessas aquisições. Então, de novo, gente, aí essa é principalmente uma bola que é nossa. Nossa, que eu digo, nossa DAFs, SRS, equipes que acompanham as aquisições da escola, de ajudar os diretores. Não é um assunto que cabe para todo mundo, mas é um assunto que cabe para alguns colegas, que é a frequência de fornecedores que são servidores da educação fornecendo para as nossas escolas. Então, a equipe de regional, o meu marido tem papelaria, eu sou DAF aqui na regional e o meu marido tem uma papelaria, ele pode vender? Não, ele não pode vender, não pode. Por mais que ele seja uma papelaria ótima aí da cidade. Né, a minha prima aqui, a prima do diretor, ela também é dona da papelaria. Aí olha que coincidência. O diretor comprou na loja a prima dele. Para a gente conseguir ter um procedimento que seja simplificado, que seja desburocratizado, para ele ficar de pé, para ele dar certo, isso significa que algumas coisas a gente tem que parar de fazer, e essa é uma delas, tá? Essa é uma delas. Então, conflito de interesses é uma coisa que a gente vai observar muito, é uma coisa que vai ter um pente fino, então cuidado para você não cair na malha fina desse assunto. Cuidado para os fornecedores que já são acostumados e que são fornecedores que estão há anos fornecendo para a escola. Eu sei que isso acontece, mas agora nós vamos passar por esse combinado, que é o combinado do conflito de interesse, a gente vai ter esse pente fino. Cuidado para você não cair nessa malha fina. Tanto você, servidor da regional, quanto você, diretor. Ok? Isso também é uma prática muito ruim, né? Então, nós vamos ter esse combinado aqui da gente não fazer isso, para a gente não ter um retrocesso de regra, de burocracia, para poder impedir esse tipo de coisa. Todo mundo sabe por que é errado, não precisa explicar. Isso, acho que todo mundo aqui, como servidor público, sabe que isso é errado, tá? Então, essa malha, não caia na malha fina. Eu já estou dando essa dica antes dela começar, para todo mundo ficar bonitinho aí, tá? E aí a gente tem também um parágrafo único. A gente tem aí o parágrafo único relembrando essas regras. O Rafa tá falando que fica full. A vida a gente também fica, viu, Rafa? Mas agora nós vamos conseguir resolver isso. Eu conto aí com o compromisso de todo mundo. Então, o termo de compromisso com vigência até 31 de março de 25. Eu sei que essa data, eu sei que a assinatura desses termos foi correndo. Então, né, enfim, a data que vale é a data que está na instrução. Se a gente tiver que mexer alguma coisa, a gente vai mexer lá no termo.
Né, os recursos, então, foram transferidos para uma conta específica aberta pela Secretaria de Educação. A abertura das contas agora é massificada. Não adianta pedir para trocar de conta, não adianta ir na agência de novo. Nesse momento, dê essa dica, você aí, DAF, você aí que está na regional, que sabe que você tem um diretor danado, né, um diretor difícil, não deixe ele cair nessa malha fina também, não, tá? Os gerentes, então, todas as agências do Banco do Brasil, todas, estão registrando os atendimentos que têm recebido. Tem muitos diretores pedindo para sair dessa conta, pedindo para trocar conta, não adianta. Pode até ser que no momento que ele vá na agência, ele seja atendido e ele consiga fazer alguma coisa. Mas o sistema vai alertar, o sistema vai apitar. Essa também é uma malha fina que a gente não quer lidar com ela agora. Então, dê essa dica para o seu diretor, para ele não fazer isso. A conta é essa, é bebê ágil, é monitorada. Ai, meu Deus, mas eu não quero. Ai, meu Deus, vocês fizeram o Big Brother das contas e nós vamos ficar vendo esse tempo. Vão. Essa agora é a realidade. O dinheiro vai ser visto, o dinheiro vai ser olhado, quer queira, quer não, quer esteja aqui, quer não. O Tribunal de Contas do Estado tem um acordo com o Banco do Brasil, então até o final do mês o próprio TCE vai ver, vai aparecer no portal da transparência o que cada uma escola tem, qual foi o recurso transferido. Claro que não vai aparecer no portal da transparência o extrato, né? Óbvio. Isso aí é uma informação que só secretaria, quando eu digo secretaria, SRE também, né, vai ter um painel. Então, não adianta, tá? Esse é um assunto que ele não vai retroceder e eu peço isso a vocês. Conversem com os diretores de vocês. A gente vai ter esse assunto, a gente vai contar esse assunto na live. Vamos ter várias conversas de Banco do Brasil e vocês vão entender tudo, etc. Mas dê essa dica aí para a turma, o seu diretor que é mais danado, fala com ele, fica quieto aí, que vai dar tudo certo e todo mundo vai ser treinado em relação ao Banco do Brasil. Ninguém vai ser punido, eu quero também deixar muito claro esse assunto. Eu sei que ele é um assunto muito sensível para nós. Ele é um assunto difícil, ele é um assunto... Enfim, a gestão das caixas escolares, ela sempre foi debatida. Ninguém vai ser punido, ninguém vai ser... a intenção aqui não é essa, nada disso, tá? A gente só está criando um processo mais transparente para o futuro. Ah, mas eu errei, eu fiz isso, eu peguei esse dinheiro, transferi ele de conta, meu Deus do céu. Não é nada disso que vai acontecer, tá? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ninguém precisa ficar com medo de ser monitorado, ninguém precisa ficar com medo de errar, também quero deixar isso aqui. A cultura da nossa gestão não é uma cultura de erro, e no momento de uma mudança que é tão importante, que é tão significativa, que é tão profunda, né? Teve um colega que falou isso aqui no chat, nossa, nós vamos mudar a cultura toda de compras. Uma cultura de 100 anos. Então, gente, nós vamos errar. Nós vamos bater cabeça, o órgão central vai errar, a regional vai errar, a escola vai errar, todo mundo vai errar. Mas nós vamos ter um compromisso já que é de um ter paciência com o outro, de que colaborar com o outro, contribuir no que puder e administrar as ansiedades. Então, esse é um momento de errar também. A cultura aqui da gestão da SA não é do erro. Então, vocês podem ficar tranquilos, pode errar tranquilo, que nós vamos consertar juntos, ok? Então, a questão das tarifas eu já falei. E aí, movimentação dessas contas. Então, não pode pegar esse dinheiro e passar ele para outra conta. Ah, tá precisando de dinheiro lá no meu manutenção custei que eu preciso pagar o gás que o homem vai vir entregar para mim. Eu posso? Não. E depois eu devolvo? Não, não pode. Não pode. E aí não adianta, porque desta vez, o botãozinho ele alerta, tá? Então não pode. E só pode fazer movimentação eletrônica, tá? Então, saque em espécie, emissão de cheque, cartão de crédito, ou os danados aparecendo aí. Ah, eu posso fazer um cartão de crédito com essa conta, que ela tá com um limite ótimo que apareceu aqui para mim no meu aplicativo. Olha, eu posso fazer? Não, eu não posso fazer. Eu posso pegar um empréstimo?
né? Esse CNPJ aqui, ele tem uma margem de consignado maior que a minha. Eu posso pegar e depois eu vou pagando? Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso nem mandar dinheiro para outra conta da Caixa Escolar e nem pagar outro trem também, não, tá? Essa é uma conta que é para ficar paradinha, travadinha. Aqui acho que todo mundo, né, já está sabendo. E, por fim, o procedimento de prestação de contas. O procedimento de prestação de contas é uma coisa que a gente vai ter que conversar mais profundamente nas próximas semanas e nos próximos meses, principalmente. Então, já vou, inclusive, cortar essa ansiedade aqui, porque eu sei que ela é a próxima porta de ansiedade que nós vamos abrir. E aí, já respondendo algumas perguntas do chat. Se esse método ele é para todas as aquisições, ele será para todas as aquisições muito em breve. Então, é por isso que ele é um piloto agora, e é por isso que todo mundo que ainda tiver dúvida, que ainda estiver discordando de algum ponto, que quiser fazer algum comentário, que quiser fazer alguma sugestão de melhoria, como eu já estou vendo que foram feitas várias aqui no chat, mande para o nosso e-mail, porque é a hora de consertar para a gente dar o próximo passo. Então, o procedimento de aquisição simplificada, ele vai ser expandido para toda a rede. Muito em breve, ele começa com o kit escolar. Um colega até falou, a gente podia só seguir o PDDE. O PDDE é uma ótima consulta de inspiração. A gente estudou muito o PDDE, a gente estudou muitos outros procedimentos e a gente está apostando um pouco nessa proposta que é ainda mais simplificada do que a do PDDE. Eu já vi que alguns comentários sentiram falta de alguns critérios, né? Quantas propostas, quilômetro. A gente vai estudar isso e escutar isso nos próximos dias. Eu também estou muito curiosa de saber o que os diretores vão achar. Então, eles vão ser a próxima camada de ouvinte que a gente vai trazer, a gente vai prestar muita atenção. A gente não tinha publicado ainda nenhuma retificação da instrução, porque a gente estava esperando justamente esse momento. Então, eu vou deixar aí o e-mail nas próximas horas aberto para que vocês possam fazer comentários adicionais nas próximas horas, porque a gente já tem uma retificação, a primeira retificação planejada para corrigir esses errinhos que a gente achou. A próxima retificação vai ser depois da live com os diretores, que é onde a gente vai ver o que a rede está achando. Então, prepare já o seu diretor, já pede para poder ler a instrução normativa, para separar as dúvidas, para separar as perguntas, para também ver com esse olhar, para ler com esse olhar. Cuidado para não trazer coisa da licitação. Lembrem-se que a gente está tentando fugir da licitação, a não ser que todo mundo peça para licitar, né? Que também pode acontecer isso. Vocês podem falar para mim assim, Lu, a gente ama licitar, a gente quer licitar, a gente volta também, não tem problema. O importante é a gente chegar num procedimento que seja seguro para todo mundo e que todo mundo vai executar bem e que o resultado vai ser alcançado, tá? Então, aqui a gente vai construir juntos, é por isso que a gente esperou também para fazer a retificação. Então, o procedimento de prestação de contas, como vocês vão ver ele de forma mais profunda e a gente vai precisar lidar com ele só daqui a alguns meses, eu não vou me aprofundar aqui no procedimento, vou falar de forma rápida, en passant, porque a gente vai fazer treinamento só de prestação de contas. Essa é só a nossa primeira conversa, é só o nosso primeiro, né, treinamento que a gente está chamando aqui. A gente ainda quer fazer outras coisas para melhorar esse formato, então ele é um primeiro teste. Então, prestação de contas, a gente vai falar quando for a hora da prestação de contas e quando vocês forem ver o procedimento todo, que vai ser na substituição da 3670. Mas, em linhas gerais, o que é importante prestar atenção do procedimento do kit escolar? Emissão de nota fiscal eletrônica não é negociável, é obrigatório. Tá? Então, o fornecedor ele deve emitir nota fiscal eletrônica. Lu do céu, mas a minha papelaria aqui do lado, do seu José, que é o nosso vizinho, que já faz tudo da Caixa Escolar há mais de 50 anos que ele está aqui vendendo para nós, ele não emite nota fiscal eletrônica. Fique tranquilo que você vai receber aí o material do Sebrae, ele vai entrar num link e com 10 minutos ele gera a nota fiscal eletrônica no custo zero. Custo 0,00000. Então, o importante é nota fiscal eletrônica. Por quê? Por quê? Porque ele vai ter que colocar isso para nós lá no BBAgio. Então, ele vai tirar o recurso da conta. Essa conta, gente, é para ela ter 3, 4 movimentações de recurso, concorda? Que eu posso fazer uma compra no fornecedor todo,
Posso fazer, né, assim, um número razoável. 4 compras. Uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali, o outro ali completou um final. Então, ela tem que ter 4 movimentações só. 4 notas fiscais eletrônicas. Coloquei a nota fiscal eletrônica no BB Ágil, prestei contas financeiras, acabou. Não preciso mandar aquele pacotão de folha para o Adair, que está aí com a gente também, falando no chat. O Adair vai dar um beijo para todo mundo no chat agora. Não vai precisar mais vir com aquele pacotão de extrato, com não sei quantos documentos, para poder mostrar a conciliação bancária. Gastei, botei a nota fiscal eletrônica no BB Ágil, prestei contas financeiras, acabei. Estou livre para voar. Fui com Deus, chega. É isso que nós queremos. Por isso que é nota fiscal eletrônica, ok? Então, se você tiver que orientar o seu diretor aí na sua região, nossa, eu estou com um fornecedor aqui que não tem nota fiscal eletrônica, vai receber o link do Sebrae e vai entrar lá, vai fazer para a gente rapidinho e ficou show de bola para a gente não ter que enfrentar o pacotão de folha depois. Pelo amor de Deus, todo mundo está querendo sair da era do papel. Ok? E aí, lá depois, né, eu não vou falar muito disso aqui, porque, como eu disse, a gente vai falar depois, né, de prestação de contas, mas no final, só para todo mundo ver como que a gente vai caminhar agora, no final, o diretor vai responder esse formulário aqui, que é um formulário super simples, super tranquilo, de prestação de contas de execução física, que é para a gente poder medir aí o resultado do projeto. Todos os anexos da instrução normativa, não precisa se preocupar. Muitos mandaram um e-mail, me manda o Word, a edição editável do anexo para o diretor já preencher. Pode ficar tranquilo, que vocês vão receber um link, o diretor vai entrar no link e vai preencher no link. Ele não vai precisar imprimir, ele não vai precisar preencher no Word para poder mandar em outro lugar, em e-mail de nada. Os diretores participantes vão receber um link de um formulário Google com a instrução de preenchimento. Cada linha aqui significa um campo que ele vai ter que preencher. Então, os campos que estão marcados como sim e não aqui, eles são de preenchimento marcar quadrinho. Então, vai ser um negócio super simples, super tranquilo de preencher. Fiquem tranquilos, e à medida que o processo for andando, a cada anexo que tem que ser preenchido, o diretor vai receber o link para o preenchimento do formulário, ok? Então, prestação de contas é um assunto que a gente não vai, neste momento, surtar com ele, um surto de cada vez, né? Que nós já estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e é isso. Então, retificação da instrução, ela vai acontecer, e aí a gente vai corrigir aqui, porque o valor máximo de aquisição não saiu, então, esse valor aqui, ele vai aparecer para vocês de forma expressa no catálogo de materiais. Na semana que vem, então, no dia 15, a gente vai encontrar com os diretores, vamos ter essa conversa com eles. Eu estou muito curiosa, muito animada para essa conversa, para escutar o chat. Eu quero o chat bombando de pergunta no dia 15. A gente vai enviar o convite para vocês logo mais. Então, todas as perguntas, todas as críticas, todos os feedbacks, venham com eles para a reunião. O diretor que não puder participar, que estiver de férias, viajando, todo mundo merece férias, pelo amor de Deus, ainda mais um ano que nós vamos trabalhar sem parar, graças a Deus. A live vai estar gravada no dia 15, então eles vão poder entrar, acompanhar, consultar o link a qualquer momento. O FAQ, depois da live dos diretores, também vai sair uma nova versão do FAQ, com as perguntas mais, as perguntas que a gente identificar no chat no dia 15, então é importante todo mundo movimentar o chat, para a gente ter a atualização do FAQ, com as perguntas e as respostas. E é isso. Então, a gente está muito curioso, a gente está muito ansioso, a gente está muito animado. Eu estou vendo aqui muitas preocupações com a questão desse procedimento que é simplificado, de superfaturamento, de dar errado, mas olha, a gente tem marca de referência, modelo de referência e preço máximo de aquisição. Então, a gente conseguiu travar todos os critérios que a gente acha que precisa para fazer uma boa compra. A gente quer garantir um material de qualidade
para o estudante, então lembrem-se disso. É muito importante que o estudante contemplado nessa política receba esse material e tenha certeza que o que foi adquirido para ele foi o melhor, no melhor padrão, na melhor qualidade, ok? Enfim, só as escolas que foram contempladas vão receber o link do dia 15. Né? Claro que a gente sabe que todo mundo quer entrar para poder ver, mas sim, no dia 15 a gente vai falar com as escolas contempladas, que são as escolas que já estão no procedimento de aquisição simplificada, muito em breve, vai estar para a rede toda. Então, por isso que eu acho que aqui, escolas participantes, regionais participantes, o nosso compromisso é fazer o nosso melhor, é fazer dar certo, é identificar o que está errado, é errar logo para aprender logo, para a gente conseguir depois trazer a rede toda. E quando eu digo esse depois, é muito pertinho, tá muito em breve, quase que é agora, todo mundo junto. Então, eu estou muito ansiosa para receber vocês em Belo Horizonte, né, no dia 7, 8 de fevereiro, 6, 7, 8 de fevereiro. A gente vai ter muita coisa boa aqui. Eu estou muito ansiosa para receber vocês com várias novidades, com, enfim, com um tanto de coisa que a gente tem para entregar. Vai ser um ano de muito trabalho, mas eu tenho certeza que a gente vai terminar 25, dando um passo que é muito importante para a rede estadual, dando passos que são sonhados há muito tempo. Então, é por isso que eu conto aí com o engajamento de todo mundo. Então, o e-mail o e-mail da consultoria, ele vai estar aberto aqui nas próximas horas. Quem tiver dúvida, quem tiver comentário, quem tiver alguma coisa para fazer, para comentar nesse momento, que quer que a gente preste atenção, mande agora, nas próximas horas, o seu e-mail lá para o e-mail da consultoria, que a gente vai consolidar essas informações até o final do dia para a publicação da retificação. Sim, quem estiver se sentindo seguro já para começar o procedimento, quem tiver entendido, lido a resolução e falando é isso, bora, vamos fazer, já pode começar o procedimento, já deve começar o procedimento. Então, sim, enfim, quem começar aí, quem se estiver sentindo seguro para começar, pode iniciar, tá? As mochilas e os estojos serão entregues diretamente nas escolas, não será entregue nas regionais. Então, a regional ela vai acompanhar o procedimento, a gente vai divulgar aí logo em breve o cronograma de entregas, então ele vai ser entregue direto na escola, fiquem tranquilos com isso, ok? E aí, como é uma entrega rápida, vai ficar pouca coisa para ser armazenada na escola, tá? O link de preenchimento dos anexos vai ser divulgado a partir do dia 15 no nosso encontro com os fornecedores, com os diretores. E aí, no dia 15, então, eles vão receber o primeiro link, que é o link de abertura, e aí os próximos links vão sendo liberados conforme o cronograma for sendo executado. Ok? Turma, acho que é isso. Acho que eu respondi praticamente tudo que estava no chat, de uma forma ou de outra. Quero agradecer a paciência de todo mundo, né? A gente teve um probleminha técnico na abertura da live. A gente, né, no dia 15, a gente não vai ter, vai estar mais gente aqui, a gente vai se organizar para poder começar no horário. Então, quero agradecer a paciência de todo mundo. Quero agradecer aí todas as regionais, todos os DAFs, DIVOFs, servidores que estão nessa live, prestação de contas, todo mundo que está aqui. Né, agradecer aí o engajamento de vocês, desejar bom trabalho para todo mundo. De novo, as próximas semanas a gente vai se encontrar muito. Não deixem de nos alertar, não deixem de falar conosco, não deixem de entrar em contato, principalmente pelo e-mail. O WhatsApp está assim bombando, então tem hora que eu não consigo nem responder meu WhatsApp. Então mandem lá no e-mail que a equipe vai estar acompanhando. Eu aguardo vocês então no dia 15 com os diretores, com a equipe das nossas escolas aqui. Então, né, se vocês o diretor pode passar, pode trazer aí o vice-diretor, o secretário, o tesoureiro, enfim. Essas perguntas que eu estou ouvindo aqui, principalmente dos critérios objetivos, a gente vai agora analisar, ver o que a gente consegue responder, mas, de novo, sem a gente também voltar para um procedimento muito burocrático. Ok? Obrigada, então, pessoal. Um beijo para todo mundo. Até o dia 15, a gente vai se comunicando. DAFs também no grupo. O que o pessoal quiser trazer para a gente também no grupo,
de DAFs, a gente está à disposição, a assessoria do gabinete da SA está lá acompanhando e a gente vai se falando. Pessoal, obrigada, bom trabalho e bom dia para todo mundo. Tchau.